Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva em muita paz, muita luz, para que possamos ter uma excelente semana, né? Deus quiser, com a ajuda da espiritualidade e com boa vontade, há de ser, né? Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Convidando a todos para nos acompanharem em pensamento. Vamos todos juntos, então. Abrir no nosso coração, no nosso pensamento, a radiância do alto, aos fluidos da saúde, da harmonia, as boas intuições dos espíritos amigos, as frequências mais elevadas que nos perpassam o tempo todo e que podem nos ajudar, nos estimulando, nos trazendo flashes da vida maior, nos trazendo conteúdos mais elevados, mais sublimados, para que nós possamos então ter as melhores possibilidades de saúde mental, espiritual, emocional, equilíbrio psicofísico, equilíbrio no nosso ambiente familiar. E nós pedimos por todos os lares que estão conectados a nós, Senhor, que as tuas luzes, que o teu amor possa envolver os ambientes, derramando ondas de energia positiva, ondas de amor. Assim a espiritualidade possa agir, libertando-nos e aos nossos familiares dos grilhões da obsessão, dos grilhões do ódio, dos grilhões dos vícios. Que possamos, Senhor, todos nos harmonizar, aprendermos a conviver, a nos amar. E assim também, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão no plano espiritual, recém-desencarnados ou há mais tempo desencarnados, que recebam também essas energias salutares e possam se refazer, possam se reequilibrar agora na vida nova. Muito obrigado por tudo e que possamos compreender os conceitos que nos serão trazidos nesta noite. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande. Todos são bem-vindos, tá? A gente está aqui todas as noites, das 20 às 21, com exceção da quarta-feira, né? Mas de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, a gente está aqui. É um estudo, mas não é apenas estudo, né? É um estudo com características terapêuticas, porque o Espiritismo, ele tem uma peculiaridade, né? O Espiritismo é altamente terapêutico. Seus conceitos são terapêuticos, são libertadores, são harmonizadores da mente, do corpo, então são libertadores, né? Então que nós possamos aproveitar este momento, quem está vindo a primeira vez, não está bem, né? Está buscando justamente o equilíbrio, seja bem-vindo, você vai conseguir, você vai alcançar. Continuando o estudo, né, perseverando, você vai ter todo o apoio para se sentir melhor, tá? A espiritualidade está sempre nos ajudando. Então vamos lá, né? Todas as segundas a gente faz o estudo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? São 1019 questões que Allan Kardec questionou e que os espíritos responderam, né? Então nós vamos dar continuidade, né, ao estudo. Nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, capítulo nono da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje nós vamos entrar no tema, no tópico aqui, convulsionários. Né? O que é esse tal de convulsionários, né? Não é exatamente o pessoal que tem epilepsia, que tem ataques convulsivos, não é exatamente sobre isso, tá? Que nós vamos falar.
Os convulsionários aqui existiram em algumas situações específicas, mas principalmente até Allan Kardec estudou na Revista Espírita, né? No Jornal de Estudos Psicológicos, em novembro de 1859. Ele estudou sobre os convulsionários de Saint-Médard, em Paris, né? Na França. E bem rapidamente, vou colocar para vocês, depois com o tempo a gente pode explicar melhor, né? O que que eram esses convulsionários do cemitério de Saint-Médard, né? O que que eram esses convulsionários? É porque assim, havia um diácono na cidade de Paris que ele faleceu com 37 anos, né? O nome dele era François Parry, né? Falecido em 1727, aos 37 anos, tá? Então é uma pessoa que praticou caridade, escreveu alguns livros, né? Ele morreu cedo e o irmão dele fez um túmulo, né? Num pequeno cemitério de Saint-Médard, né? E aí os pobres que ele tinha ajudado e também alguns ricos que ele tinha amparado, né? Algumas mulheres que ele tinha instruído começaram a visitar o cemitério, fazendo orações ali sob o túmulo dele, né? Desse padre, né? Que se chamava François Parry, né? E o que aconteceu? Começou-se a criar um movimento ali em torno desse cemitério que ficou conhecido como Convulsionários de Saint-Médard, tá? Inclusive na Wikipédia vocês podem até achar, tá em francês lá, tá? Os Convulsionários de Saint-Médard. O que que acontecia? Muitas pessoas começavam a entrar em convulsões, né? Esquisitas, né? Perigosas até. Começava a entrar em convulsões e havia vários fenômenos. Não era só uma questão de convulsões, né? Mas haviam vários fenômenos, né? E muitas curas maravilhosas aconteceram, né? O que que acontecia, né? Muitas pessoas que entravam nesse transe, que Allan Kardec nessa matéria até fala, né, que é uma espécie de sonambulismo, que eles entravam, e que eles adquiriam a capacidade de resistir a pancadas cujos corpos deveriam ficar esmagados. E as pessoas que estavam em transe lá, elas resistiam a essas pancadas, né? Falavam também línguas ignoradas ou por eles esquecidas, né? Um desdobramento extraordinário da inteligência. Inclusive, os mais ignorantes acabavam improvisando discursos, né, religiosos, discursos sobre o fim do mundo, tá? Adquiriam a capacidade de ler o pensamento. Quando colocados doentes perto dessas pessoas em transe, né, elas experimentavam as dores exatamente nos mesmos lugares que as pessoas que estavam doentes sentiam, tá? Então, viviam também, eles entravam numa espécie de insensibilidade física que era produzida pelo êxtase que eles viviam, né? Esse transe que eles entravam, né? Até que as autoridades, né, ficaram preocupadas com o desdobramento desses fenômenos, né? E da participação grande das pessoas ali que entravam em transe, muitas ao mesmo tempo, né? Então eles resolveram fechar ali o cemitério para esse tipo de, de movimento, né? Inclusive chegaram a... Era tanto fanatismo que foi criado em torno desses fenômenos que aconteciam nesse pequeno cemitério, né? Que eles chegaram a crucificar vítimas, né?
como que reproduzindo a crucificação de Jesus. Pessoas que estavam em transe, eles acabavam crucificando, como se a pessoa não estivesse sentindo, né? No transe que elas entravam. Que era uma coisa bastante doida mesmo, né? Então as autoridades acharam melhor é, parar com esse tipo de movimento que estava acontecendo, tá? É uma situação bem complicada, né? Ok. Misericórdia, né, Edson? É. Você vê, né, que a mediunidade, né, esse tipo de fenômeno é diferente, assim, não ocorreu só dentro do espiritismo, né? Ou nas casas espíritas hoje, né? Aliás, hoje não ocorre esses fenômenos dessa forma, né? Tão ostensivos, né? Não ocorre como muita gente acredita que ocorre. Não ocorre, né? Ocorreu mais no início do espiritismo, mas aqui não era nem no contexto espírita, entendeu? Não era nem, você vê, era um católico que havia desencarnado no padre que em torno dele se criou todo esse movimento, né? Interessante é que até na matéria da Revista Espírita de Allan Kardec, né? Teve um senhor que fez uma evocação desse padre, né? Fizeram uma evocação desse padre. O Pauline Roland, ele teve uma conversa com esse padre, que era um espírito, né? Já estava desencarnado, né? E então é interessante, eu peço licença até para ler para vocês, porque é interessante, tá? A conversa aqui, né? Então, só para vocês entenderem o termo convulsionários, né? Então, primeiro, né, evocação do diácono Parry, né? Estou às vossas ordens, respondeu. Eles evocaram o espírito, aí o espírito apareceu na reunião. Estou às vossas ordens. Aí a outra pergunta, né, de quem evocou ele: qual é o vosso estado atual como espírito? Aí ele respondeu: errante e feliz. Ou seja, era um espírito que estava bem. Errante porque nós já vimos isso, né? O termo errante aqui não é de estar em erro. O termo errante é de ser um espírito que está no intervalo entre uma encarnação e outra, aguardando para ser conduzido a uma nova encarnação. É um espírito errante que ainda não tem pouso fixo, né? Está no plano espiritual, mas pode vir para a matéria, pode reencarnar a qualquer instante, né? Certo? Então vamos lá, vamos continuar na conversa aqui, né? Errante e feliz, né? Aí a terceira pergunta: tivestes outras existências corporais depois dessa que conhecemos? O espírito falou: não. Estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Veja bem, aqui essa resposta a gente tem que colocar, a gente tem que ressaltar com cuidado aqui que cada um fala do que sabe, né? E os espíritos também tergiversam. Quando eles não querem entrar em certo assunto, ou o espírito não sabe a respeito, e às vezes nem parou para pensar a respeito, ou ele não quer falar, né? Então não dá para a gente levar muito a sério o fato dele ter falado que não, né? Que não teve outras existências, porque a gente sabe como é que funciona a questão evolutiva, né? Certamente ele teve muitas existências, né? Mas aqui talvez ele não tenha querido falar, não tenha querido entrar nesse aspecto, né? Estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Ponto. Né? Quer dizer, é uma pessoa voltada ao bem, que está bem no plano espiritual. Aí a quarta pergunta: qual foi a causa dos estranhos fenômenos que se passavam com os visitantes do vosso túmulo? Aí o espírito fala: intriga e magnetismo. Quer dizer, qual foi a causa dos estranhos fenômenos? Foi o burburinho da intriga de falar coisas sem saber, de divulgar uma coisa como se fosse verdade e de uma forma exagerada, né? Porque às vezes começa um movimento em torno de um suposto milagre, vamos supor. Aí todo mundo começa a ir lá e vira aquele burburinho, né? Então ele dá a entender isso, né? Intriga e magnetismo, né?
Por que magnetismo? Porque tinha uma questão energética que ocorreu ali, que nós não sabemos muito bem como que ocorreu, mas houve uma questão energética ali que acabou influenciando várias pessoas que ali foram, que foi algo real, né? Os fenômenos que ocorreram foram algo interessante, algo diferente e real, né? Ganhou uma proporção grande, inclusive, né? Então, intriga e magnetismo, né? Aí a quinta pergunta: por que motivo toda uma população foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? Olha só a pergunta, né, que o Pauline fez, né? Por que motivo toda uma população foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? Porque muitos que começaram aí adquiriram certas capacidades que, pelo jeito, não tinham, né? Então aí talvez entre o magnetismo, né, que o espírito estava falando, né, uma energia que nós não sabemos de onde que ela veio, de onde que ela surgiu, mas que acabou contagiando as pessoas que ali estavam, né? Aí a resposta do Parry, né? Elas se comunicam muito facilmente, em certos casos, as faculdades, né? E vós não sois tão estranhos às faculdades dos espíritos, para não compreenderdes que eles nisto tiveram uma grande participação, por simpatia para com aqueles que as provocavam. Né? Então, o que ele está dizendo é que muito do que ocorreu teve a participação dos espíritos, não foi só uma questão de energia e uma questão do local, das pessoas, mas teve a participação dos espíritos também. Né? Que os espíritos também participam, né? São peça importante, né? Em certos contextos, né, de fenômenos que ocorrem, né? Aí a sexta pergunta: participastes diretamente como espírito? Né? Quer dizer, estava em torno do túmulo dele, em torno do nome dele. Aí o Pauline perguntou: você participou diretamente? Aí o espírito falou: nem de leve, nem de leve, né? Ai, que ele não teve nada a ver com o que estava ocorrendo ali, né? Pelo que o espírito falou, né? Aí a sétima pergunta: outros espíritos participaram? Ele respondeu: muitos, muitos, muitos espíritos, né? Aí a oitava pergunta: em geral, de que natureza eram? Pouco elevada, né? Aí você perguntaria: mas como, né? Pouco elevada, né? Fenômenos tão diferentes e coisas tão incríveis. Como é que pode os espíritos pouco elevados produzirem isso, né? Então, Jesus até preveniu a gente, né? Cuidado com os falsos cristos, os falsos profetas, que fariam coisas que se pudessem, enganariam os próprios escolhidos, né? Jesus já tinha advertido, né? Os espíritos infelizes, os espíritos infelizes podem fazer coisas impressionantes também, manipulando as energias, né? Espíritos com a capacidade, uma inteligência muito grande, eles podem produzir fenômenos, né, que a gente classifica como fenômenos de poltergeist, né, que é um nome alemão, né, que significa espírito brincalhão, né? Polter é brincalhão, Geist é espírito, né? Então, a ciência espírita estudou também vários fenômenos físicos produzidos por espíritos infelizes, né? Certo? Ok? Então, nós já estamos terminando aqui esse pedacinho, pessoal. Inclusive, é pequeno o pedaço lá dos convulsionários, né? Aí a nona pergunta: por que essas curas, esses fenômenos cessaram quando a autoridade se opôs fechando o cemitério? A autoridade tinha então mais poder que os espíritos, né? Porque as autoridades lá fecharam o cemitério, né? E aí acabaram os fenômenos, né? Quer dizer, o Paulinho está perguntando para ele, né? Mas as autoridades elas tinham mais poder do que os espíritos, né? Olha, a resposta foi sensacional que o espírito deu, né? Falou assim: olha, Deus quis fazer cessar a coisa porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio e ele empregou a autoridade dos homens. Você vê, Deus quis fazer cessar a coisa porque havia degenerado em abuso e escândalo.
Tá? Ok, pessoal? Tá tudo ok com o som aí? Vocês estão ouvindo direitinho, pessoal? Ok, né? Então Deus se utiliza, né, espiritualidade e tal, se utiliza de meios e muitas vezes através dos próprios homens, né, através das próprias autoridades, né, quando bem intuídas, né, acabam resolvendo fechar o negócio porque tá ficando perigoso, né, o fanatismo, ok? Então vamos lá, né? A gente já está terminando aqui. Aí a 10ª pergunta. Desde que não participastes dessas curas, por que prefeririam o vosso túmulo ao de outro? Quer dizer, se não era você que estava participando desses fenômenos e dessas curas, inclusive, né? Por que prefeririam o vosso túmulo ao de outro? A resposta, né? Pensais que eu tenha sido consultado? Escolheram o meu túmulo calculadamente. Minhas opiniões religiosas, em primeiro lugar, e o pouco de bem que eu tenha procurado fazer foram explorados. Olha que interessante, né? Quer dizer, olha, vocês acham que eles me perguntaram a respeito disso? Vocês acham que eles me perguntaram? Né? Isso foi calculado, né? As minhas opiniões religiosas, quer dizer, né? Ele era uma pessoa humanitária e tal. Em primeiro lugar, e o pouco de bem que eu tinha procurado fazer foram explorados, né? Tentado criar um santo, né? Tentado criar todo um movimento em torno dele. Você fala assim, curas, né? Gente, tem muitos espíritos de baixa condição, alguns até médicos falidos na Terra, que trabalham por fazer curas no plano espiritual. Não é toda cura que vem inclusive para o nosso bem, vocês sabiam disso? Até o Manuel Filomeno de Miranda fala isso no livro Trilhas de Libertação. Não é toda cura que vem para o nosso bem, entendeu? É que a gente na Terra, a gente só enxerga o corpo, a gente só quer saber do corpo e o corpo tem que estar bem, tem que ter saúde, né? E às vezes a nossa grande melhora, ela está mais relacionada às dificuldades do corpo e à melhora da alma do que propriamente a cura do corpo. Muitas vezes a cura do corpo, ela é inconveniente. Eu sei que muitos se chocam quando a gente fala isso, porque só enxerga a matéria, né? Só quer o conforto do corpo, a melhora do corpo, né? E a gente procura ajudar, né? Mas nos lugares onde as pessoas que trabalham pela melhora dos encarnados estão bem assessorados, os espíritos é que vão controlando essa questão da cura. Os espíritos é que vão controlando, eles é que vão dosando o quanto de melhora nós vamos ter ou não, o quanto nós merecemos ou não, porque eles é que sabem. Eles é que sabem da nossa programação, das tendências que a gente tem, então eles vão dosando as coisas. Até aqui pode melhorar, a partir daqui já não é bom que melhore muito. Senão o cara some do centro, some na, né? E ali, veja bem, a questão não é estar preso ao ambiente religioso, não é isso. Não é um controle sobre as pessoas. É a programação de melhoria espiritual. Tem muita gente que vai buscar ajuda por causa do sintoma. Tem muita gente que vai buscar ajuda moral por causa do problema físico, né? Então, ou seja, o problema físico está tendo uma função. Está tendo uma função de fazê-la buscar, fazê-la melhorar, né? Então, nem toda a cura é para o nosso bem, tá? É, Jesus não curou todo mundo, né? Ele certamente sabia a quem ele deveria dar o quê, né? Uma palavra, um estímulo, ou a melhora física, mas não era tudo igual para todo mundo. Era para cada pessoa
era um remédio diferente, era uma indicação diferente, né? Certo, pessoal? Ok, então deixa eu ver aqui, acho que nós terminamos aqui o. É uma curiosidade, eu achei interessante, né? Já que entrou aqui para a gente não fazer essa confusão só com convulsão, como a gente entende, né? Eu achei interessante trazer esse texto para vocês, né? Bem interessante, né? Para a gente distinguir as coisas, né? E aprender um pouco mais também sobre a história do contato com o além aí, né? Então, a primeira pergunta, né? Primeira pergunta. A pergunta 481, né? Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Né? Não existiu só os convulsionários lá em Samedar, né? Existiram outros fenômenos em outros lugares, né? De formas diferentes, tal. Então, Allan Kardec está perguntando, né? Porque Allan Kardec, né, ouvia já essas conversas, ouvia já esses relatos, né? Saía na imprensa, eram coisas que estavam na boca do povo, né? Então ele perguntou, né? Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários, né? Aí a resposta, né? É sim, e muito importante, bem como o magnetismo, como a gente já acabou de ver, né? A energia magnética, né? Que os encarnados possuem. Os espíritos também possuem uma energia magnética, só que uma energia mais sutil, tá? Nós temos uma energia biológica mais que nós sentimos mais na matéria aqui, né? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado, exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo, né? Porque promove esses espetáculos, promove fenômenos diferentes que chamam a atenção da população, que despertam, né, o interesse da imprensa e fica ridículo, né? É como uma vez que eu vi no jornal, eu e meu pai, a gente viu no jornal que ia ter um exorcismo lá, né? A gente morava em Rolândia, no Paraná, e ia ter um exorcismo em Londrina. Imagina só, saiu no jornal, né, que ia ter um exorcismo lá, porque tava pegando fogo nos colchões lá e tal. E a gente foi lá ver no dia que estava marcado que ia ter um pastor que ia lá fazer uma oração lá para afastar o que estava ocorrendo lá, na visão deles, né? A gente foi lá e foi interessante, né? A gente não viu nada pegar fogo, né? Mas tava um monte de gente lá, né? Tinha um monte de gente, tava uma confusão danada. E a gente ficou lá no meio orando, né? A gente acabou orando, eles fizeram uma oração. Na verdade, o pastor, você lembra, Silei? Você mora em Londrina? É, tinha um pastor que era o pastor que ia lá fazer o negócio. Ele, no final das contas, ele não foi. Ele foi pescar e mandou um outro que nem sabia o que estava acontecendo, né? Eu sei que ele acabou fazendo lá uma oração, todo mundo acompanhou, eu e meu pai acompanhamos também, do nosso jeito, né? Mas diz que estava acontecendo, né? Fenômenos de pegar fogo nos colchões que a gente chama de parapirogenia ou combustão espontânea, né? Então isso acaba sendo explorado, né? Acaba virando um sensacionalismo, né? Acaba sendo explorado de diversas formas, né? Então isso sempre aconteceu, né? Ok. E tem a ver com o ectoplasma, né? Tem a ver com as energias, às vezes pessoas que têm na casa uma grande produção de força mediúnica e muitas vezes é acompanhado de muito conflito, às vezes dentro da própria pessoa, né? Às vezes tem casos até de abuso sexual, né? Então a pessoa com uma mediunidade, com muita força mediúnica e trazendo muitos conflitos,
muitas vezes produz, se torna suscetível de uma sintonia com espíritos que acabam ajudando a produzir fenômenos realmente muito diferentes, né? Ok? Certo? Então, muitas vezes criam situações exageradas, exploram, né? Tentando levar ao ridículo, né? Aí a pergunta 481A: de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômenos, né? De que natureza são os espíritos, em geral, né? Que acabam participando da produção dessa espécie de fenômenos, né? Ok? Vamos ver a resposta aqui. Pouco elevada, disseram, confirmando, né? O que o espírito havia dito lá, ó, né? O Parry, né? Pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Não, né? Os espíritos superiores têm mais o que fazer, né? Do que ficar participando dessas confusões, né? Desse sensacionalismo, dessa exploração do ridículo, né? Eles têm coisas mais importantes para fazer, né? É a pergunta 482, né? Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Isso aqui é muito interessante, né? Porque essa pergunta, né? Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Então vamos pensar assim, ali muitas pessoas acabavam entrando em transe. Muitas pessoas, pelo jeito, acabavam produzindo fenômenos, como se contagiasse ali, né? O espírito até falou, né, que é o magnetismo, né? E a participação dos espíritos simpáticos aos encarnados, né? Então você vai fazer, vamos fazer uma comparação aqui. Você vai fazer uma brincadeira do copo, né? Não faça em casa, né? Mas muitos de vocês já fizeram, brincadeira do copo lá, né? Na escola lá, não tem aula, você pega lá, vai fazer a brincadeira do copo. Às vezes tem pessoas que estão ali com energia mediúnica. Às vezes tem lá uma menina, um menino, né? Que tem força mediúnica, que às vezes produz energia de uma qualidade, né? Específica que se presta a esse tipo de fenômeno, né? E acabam espíritos que se simpatizam com esse tipo de brincadeira, né? Ligados aos encarnados ou têm gosto nesse tipo de brincadeira e acabam querendo assustar as pessoas, se aproveitam, né? Acaba gerando um problema danado ali, né? Depois as pessoas ficam assustadas, né? Muitas vezes na casa espírita já vi chegarem jovens que estavam brincando com esse tipo de brincadeira e depois foram para o centro assustados, não sabiam como entender e tal, né? Então, é só fazendo uma comparação aqui, né? Então, essas pessoas do cemitério lá de Samedar, né? Que o Espírito falou, que o Parri falou, você vê, havia uma sintonia entre os espíritos que estavam participando e entre os encarnados. Havia uma simpatia, como os espíritos que vão participar de uma brincadeira do copo, que vão participar. Entendeu? Havia uma sintonia ali, né? Tá? Então a coisa não ocorre do nada, né? Tá? E é interessante, por isso que eu falei que é interessante assim, porque às vezes ocorre numa escola, onde várias crianças começam a entrar em transe. Vocês já ouviram falar? Né? Teve um caso desses aqui no Nordeste, eu não lembro onde, que teve um tempo atrás, teve uma história dessas aí. Né? Aí eles começam a falar que é coisa do demônio, aí chamam.
Chama padre, chama pastor e chama todo mundo, né? Porque está ocorrendo um fenômeno, tá? Muitas pessoas estão. Muitas crianças começam a entrar em transe, começam a ficar descontroladas, né? Eles falam, começam a ter uns ataques histéricos, uma histeria coletiva, né? Os psicólogos já vão falar que é uma histeria coletiva, né? É interessante, mas são casos parecidos, assim. Isso que a gente está estudando hoje são casos parecidos, né? Que tem a ver a participação de espíritos, tem a ver a energia dos espíritos e dos encarnados, e geralmente também tem a ver uma certa tensão. Por exemplo, quando é numa escola, um grupo inteiro, né, começa a entrar em transe, começa a ter alguma coisa assim, você vai descobrir que tem havido uma tensão na escola. Às vezes regras muito rígidas, tem havido conflitos muito acerbos. Então está existindo uma tensão também que acaba se acumulando e junto com a influência espiritual, junto com a energia de pessoas que são médiums, acaba contaminando todo mundo. Então é uma forma de expressão desses conflitos e dessas tensões materiais e espirituais que estão ocorrendo. Entendeu? É preciso oração mesmo, é preciso, né, as escolas, hospitais, né, esses lugares assim, é preciso mesmo acalmar as tensões institucionais, né? O acompanhamento ali psicológico, é preciso um trabalho também, né, de melhora da vibração do ambiente, tudo isso é importante, né? Tudo isso é importante, pessoal. Um cuidado material e espiritual, né? E pode coincidir que naquele grupo hajam vários médiums, entendeu? Pode coincidir que naquele grupo hajam vários médiums. E não é difícil de haver, não é difícil de existir. Como diz Allan Kardec no livro Céu e Inferno, né? É difícil, muitas pessoas são médiums hoje, é difícil a casa que não tenha pelo menos um, né? É difícil você achar lugares onde não há médiums, né? Entendeu? Então aí acabam ocorrendo esses fenômenos coletivos, né? Que a gente ouve falar nos noticiários, né? Que não é só uma causa, né, pessoal? Como a gente estava falando, são várias causas que levam a um determinado efeito aí, né? Mas vamos lá, pergunta 482. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas, aí, ó, né? As crises nervosas nas crianças ou até em casa? De repente, quando o ambiente não está bom, e a família brigando muito, e começa a ocorrer fenômeno físico, né? Ou às vezes incorporação de um, incorporação de outro, né? Então dá para a gente entender também isso, né? Quando o ambiente não fica bom, tudo, né? Aí ó, os espíritos responderam aqui, né? Efeito de simpatia. Simpatia aqui no sentido de afinidade, né? Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente, em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato, por simpatia com os que os provocam. Aí, de novo, ele falou praticamente a mesma coisa que o François Paris, né? Entendeu? Então, é a questão da sintonia entre espíritos e encarnados, é o tipo de energia magnética que está correndo ali, né? A participação dos espíritos, e essa energia que se comunica, né? Essa energia que se comunica entre as pessoas. É interessante, é um fato curioso se observar que certos fenômenos mediúnicos, eles podem se comunicar de uma pessoa para outra.
Certas capacidades mediúnicas, elas podem se transmitir de uma pessoa para outra, por efeito magnético. Eu conheci uma pessoa que ela participava de um trabalho de cura, cujo médium, ele tinha uma capacidade magnética muito interessante. E ela dizia que as pessoas que participavam na reunião com esse médium de cura, a simples presença do médium parece que comunicava às pessoas uma energia diferente e despertava nelas certas capacidades que elas não tinham, sem aquela energia, entendeu? É uma coisa bem, bem interessante, né? Então elas adquiriam capacidade de enxergar algumas coisas de uma forma diferente espiritualmente, né? De sentir, né? Por quê? Porque aquele médium produzia uma energia específica que quando ele irradiava para as pessoas, ele mudava a condição, pelo menos momentaneamente, ele mudava a condição das pessoas que estavam ali. Você vê Jesus, né? Jesus ele fazia isso de certo modo, né? Ele conferia a energia dele àqueles que estavam ao redor. Você imagina quando Jesus apareceu, né? Após ele ter desencarnado, ele apareceu no meio dos discípulos e soprando sobre eles, disse: Recebei o Espírito Santo, a minha paz vos dou. Já pensou? Já pensou que tipo de energia tinha se irradiado ali? O que que ele estava comunicando ali, junto com essa energia? É uma coisa, não é? Interessantíssima, né? Ah, o próprio Pentecostes, né? Que as línguas de fogo, né, desceram, né? Que as influências espirituais, mas houve algum fenômeno magnético, houve algum fenômeno energético que despertou. O próprio Pedro falava, né, que antes do Pentecostes ele se sentia frágil e inseguro, mas depois do Pentecostes parece que uma energia diferente. Ele fala isso no livro Paulo e Estevão. Ele comenta isso, né? O Emmanuel colocou lá dos registros, né, do Evangelho, da história, né? Você vê que coisa? Quer dizer que no Pentecostes houve um contágio energético, houve um despertar de faculdades que eles ainda não tinham despertado, né? Então, muita coisa interessante para a gente estudar a respeito disso, né? A gente não sabe quase nada, né? A gente tem muita coisa para entender ainda, né? E aí o Espírito falou, você não é tão alheio aos fenômenos, falou para Allan Kardec, você não é tão alheio aos fenômenos magnéticos, né? Porque o Allan Kardec, antes de ser espírita, ele era estudioso do magnetismo. Ele era um magnetizador, né? E depois ele, encontrando o espiritismo, conhecendo, né? E desenvolvendo, ele pôde entender muita coisa que ele já estava estudando, né? Tá? Aí tem uma nota de Kardec, né? Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. E são fenômenos produzidos também, né? Tem a participação magnética e tem a participação do próprio desdobramento, né? Da própria emancipação da alma, como a gente já estudou no caso do êxtase, no caso do sonambulismo, né? Tá? Tem uma participação aí de uma emancipação, né? Então gera uma insensibilidade física, né? Um estudioso, o César Lombroso, por exemplo, não, o César Lombroso, ele fez experiências também se italiano, né? Chamado César Lombroso, mas tem o coronel Albert de Rochat, que era um francês, que foi inclusive, acho que diretor da, da Escola Politécnica que o Allan Kardec
era professor, né? O Albert de Rochat era o diretor, né? E ele tem um livro muito interessante que se chama Exteriorização da Sensibilidade. Ele percebeu que as pessoas em transe, né, em transe sonambúlico, em determinados tipos de transe, a pessoa não sentia mais na pele. Então ele colocava uma agulha, alguma coisa assim. A pessoa não sentia mais na pele. É como se ela tivesse exteriorizado a sensibilidade. A sensibilidade agora estava a 5 centímetros da pele. É isso que ele chamou de exteriorização da sensibilidade. A sensibilidade não estava mais na pele, nos nossos sentidos normais, elas tinham se exteriorizado. Então ele escreveu um livro sobre isso, mostrando os experimentos que ele fez, né, com os médiums, justamente sobre a esterilização. Causava uma insensibilidade na pele e a pessoa passava a sentir longe da pele, por exemplo. É uma coisa de doido, né? Mas sentiu o calor, sentiu o frio, sentiu o toque, longe da pele, né? Certo? Tem muita coisa legal, né? A ciência espírita é muito interessante. Aí continua Kardec: não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros, né? Quer dizer, a própria energia se exterioriza, se comunica de uns para com os outros e acaba evocando o mesmo estado sonambúlico em várias pessoas, né? Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente, não é? Então é interessante, é muito interessante, né? Por exemplo, vamos trazer para o campo um pouco mais prático, né? É, quando a gente vai atender alguém, alguém que está incorporando, alguém que está em uma crise, né? Está incorporando sem controle, tá, né? Não sabe lidar com a mediunidade. É mais interessante quando você está no meio de pessoas desconhecidas, de pessoas novas no espiritismo, de pessoas novas, não acostumadas com esse tipo de situação. É mais interessante isolar essa pessoa que você está tratando do ambiente. É melhor você retirar a pessoa do ambiente, levar para uma sala isolada, uma câmara de passe, que você possa atender a pessoa fora do salão, entendeu? É melhor. Por quê? Porque pode ocorrer, inclusive, que outras pessoas ali se contaminem com aquele momento. E de repente outras pessoas começam a entrar em crise também. Por efeito sugestivo, por efeito magnético, por efeito energético, por efeito da própria influência espiritual, das influências que podem se aproveitar da fragilidade e da sugestionabilidade de algumas pessoas. Daqui a pouco você pode ver várias pessoas entrando em crise ali ao mesmo tempo, entendeu? Então é prudente quando você vai atender alguém que às vezes está assistindo a palestra, de repente você incorpora no meio da palestra, é melhor falar, olha, vamos ajudar aqui, vamos levar ela para a cama de paz e tal. Do que tentar atender o espírito ali no meio dos outros, do que tentar socorrer no meio do, né? Porque outras pessoas que também estão lá meio perturbadas podem entrar ao mesmo tempo e incorporar. Aí vira uma confusão, né? Então pode acontecer. Por isso que e não adianta a gente falar, você tem que se controlar. As pessoas estão indo justamente para aprender a controlar a mediunidade, para aprender a lidar com as energias, para conhecer o espiritismo, para se tratar. Não dá para a gente exigir da pessoa que vai a primeira vez lá, que, né? Uma pessoa que está doente muitas vezes, né? Não dá para você exigir que a pessoa tenha um controle absoluto, né? Então aí cabe a organização da casa, né? Dos trabalhos, agir com prudência, com sabedoria, né?
Certo, pessoal? O Ailton colocou, no nosso curso de médiuns era comum a incorporação durante a aula, né? Ainda mais em se tratando de mediunidade, né? O assunto ele já traz à baila essa energia, né? Já traz à baila esse tema, né? Então, muitas vezes você tem pessoas mais novas ali no trato com o espiritismo, no trato com a própria mediunidade, né? Então, pode acontecer, mas também num ambiente mais seleto, num ambiente ali mais organizado, também não é difícil de se contornar, né? Não é difícil de se resolver essa problemática, né? E na reunião, na reunião de estudo da mediunidade, é normal que pessoas que estejam precisando de informação sobre a mediunidade participem. Aliás, é o melhor lugar para se estar, né? Na casa espírita e no estudo da mediunidade. Eu não falo assim, vai estudar então. Só que quando a pessoa vai, às vezes o pessoal não sabe o que fazer quando a pessoa incorpora, né? Mas não é nada complicado, não é nada difícil, né? Não é nada problemático, né? Certo, pessoal? Ok, tá ficando claro para vocês, né? Então, vê, a gente já está quase acabando aqui. Pergunta 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Né? Eles não falou, né? A gente não viu lá que lá no cemitério chegaram a ponto de crucificar a pessoa lá, no ataque de fanatismo lá que eles tiveram, de exaltação religiosa, mas também de um fenômeno, né, de uma certa insensibilidade pelo jeito, né? Então, qual é a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas, né? A resposta em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, né? Essa exteriorização da sensibilidade, essa emancipação através do magnetismo, né? Essa perda de sensibilidade temporária de uma parte ou do corpo todo, né? E atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Então, a insensibilidade que se observa no caso da magnetização, né, e da emancipação é que os fluidos, né, que estão sendo projetados sobre o paciente ali, atingindo o sistema nervoso, provocando esse desligamento, de certo modo, esse anestesiar do sistema nervoso, age como se fosse uma droga, como se fosse uma injeção que se aplica ali. Tá? O efeito é semelhante. Tá? Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Né? Aí, no caso, é mais a sugestionabilidade do paciente ali, né? A exaltação do pensamento embota, acaba interferindo na sensibilidade, diminuindo a sensibilidade dele, né? Muito comum no caso do hipnotismo, né? No caso da sugestão hipnótica, tá? Ok, pessoal. Certo. Vamos ver aqui, né? Aí tem a continuidade da resposta aqui ainda, peraí. Disse-ia que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Então, o que eles estão querendo dizer é assim: dependendo da nossa concentração, dependendo da nossa dispersão, nós alteramos a nossa sensibilidade. Não é raro, por exemplo, alguém se aproximar da gente e a gente está lá voando, né? A gente está viajando em pensamento. Você está pensando lá na morte da bezerra, né? Você está lá longe, alguém está lá cutucando você e você não está nem percebendo. É como se você não tivesse ali.
né? Como se tivesse perdido a sensibilidade. A pessoa tá lá, ô, fulano, acorda. Quem tem mais facilidade de desprendimento, inclusive, isso é mais comum e mais intenso. Porque a pessoa realmente sai ali, né? Só fica o corpo ali, meio no automático, né? Parece que a pessoa tá ali, mas ela tá meio alheia. Às vezes a pessoa pode até ficar mexendo com algum objeto, fica lá meio maquinalmente mexendo com alguma coisa, mas está meio em transe. Não está presente, na verdade, está longe. Em pensamento, em espírito, a pessoa está longe. E às vezes está lá fazendo algum barulhinho, está lá mexendo com alguma coisa, está meio em transe. Não é difícil de acontecer. E pode acontecer que ela leve um susto, né? A Maria Leônia colocou, leva os sustos, né? Tá? Então vai desde algo mais leve em termos apenas da atenção, de estar ali mais atento ou menos atento, e aí mais suscetível ou menos suscetível às sensações do corpo, né? Do sensório, né? Ou até uma questão de emancipação mesmo, mais profunda, um distanciamento mesmo, né? Em que a gente está acordado, mas nós estamos em transe, uma espécie de transe, e na hora a gente perde a sensibilidade, né? Pode acontecer. Certo, pessoal? Ok. Aí tem uma nota de Kardec só para terminar aqui, pessoal. Vixe Maria. Mas dá tempo da gente fazer, a gente faz rapidinho aqui, né? Então vamos lá. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico, né? Se a gente for pensar, por exemplo, dos cristãos, né? Prestes a entrarem na arena dos leões lá e tal, né? Entravam cantando, né? Deviam entrar numa espécie de transe, inclusive, né? Não é que não sofreram, não é que não sentiram, mas a energia e o apoio que tiveram ali espiritual, para muitos deve ter sido assim, para muitos deve ter entrado assim num estado meio alterado de consciência. E por isso, né, através da fé, através do amor a que estavam se entregando, né, acabavam recebendo um auxílio energético, até gerando uma certa anestesia ali naquele momento culminante, né? Então, nós imaginamos, né, que possa ter ocorrido isso, né? Sabe-se que no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que em circunstâncias ordinárias uma simples arranhadura os poria trêmulos, né? Até porque na batalha a própria adrenalina, né, a própria tensão do momento, aquela exaltação, né, da batalha ali faz com que a pessoa realmente não esteja predisposta a qualquer coisa derrubá-la, né? E qualquer coisa ali ela sentir. Aí dá para a gente entender mais facilmente, né? Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-lo cessar em alguns casos. Simples a razão, né? Quer dizer, se tem a participação de alguns espíritos, né? E de uma causa física, né? Junto com a ação dos espíritos, né? Como pode uma autoridade pública fazê-lo cessar em alguns casos, né? É como o caso lá do cemitério, né? A autoridade pública fez cessar. A autoridade pública fez cessar, né? Por força da lei, acabou com a festa lá, né? Do cemitério lá. É, mas é que não foi só a autoridade, né? Não foi só a lei, né? Mas foi o próprio auxílio espiritual ali, né? É, que deve ter amparado ali para que se dissolvesse, né? Mas foi importante também a decisão da,
da autoridade, né? Meramente secundária que é a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha a exaltava, né? Quer dizer, a autoridade, ela não suprimiu a predisposição lá do pessoal do cemitério. Talvez eles pudessem fazer a mesma coisa em outro lugar, né? Talvez eles pudessem fazer a mesma coisa porque havia uma predisposição nas pessoas para isso, né? A ação dos espíritos era de aproveitar-se da disposição natural daqueles encarnados, inclusive da energia mediúnica que eles estavam demonstrando, né? Da energia magnética que eles estavam demonstrando, né? A autoridade, quando impediu que eles continuassem a fazer as reuniões lá no cemitério, não acabou com a disposição, mas impediu que os espíritos continuassem se aproveitando naquele contexto ali, né? Eles poderiam em outros lugares continuar, né? Mas é que às vezes há uma dispersão, né? Ok. O Manuel colocou, mas no cemitério dá mais repercussão. E é uma coisa interessante que você está falando também, pode ter a ver também, não foi analisado aqui, mas pode ter a ver também, por força de estar no cemitério, o tipo de espírito que habitam os cemitérios, né? Muitos espíritos vampirizadores, pode ser também, tá? De ativa que era, passou esta a ser latente, e a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo, né? Sabe-se ademais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea, né? A autoridade ela não tem, não vai ter poder sobre os fenômenos quando a ação é direta e espontânea, né? Sobre os encarnados, né? Por ação dos espíritos, né? A pessoa pode chegar cheia de autoridade lá, mas ela não vai conseguir impedir o fenômeno de acontecer, né? Só a autoridade moral e o auxílio dos bons espíritos é que terão algum poder, né? De fazer cessar mesmo aquela situação, né? Aí acabou, pessoal. Acabamos o nosso estudo de hoje, né? Um assunto um pouco diferente, né? Mas já entrou bastante aí na questão mediúnica, né? Nos fenômenos, tá? Mas estamos na hora, né? Já é 21h04, né? Vamos então finalizar por hoje. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer, né, aos bons espíritos que nos proporcionaram este momento de estudo, que nós podemos aproveitar através do conhecimento que aurimos, da história da humanidade, da história da mediunidade, da história dos fenômenos que ainda existem, que ainda coexistem conosco, com a humanidade, e que nós precisamos compreendê-lo, nós precisamos aprender a dar o justo valor a esses fenômenos espirituais, para entendermos que a vida não é apenas matéria, mas é também o contato com o transcendente. Ajuda-nos, Senhor, a tratarmos com devido respeito, a devida reverência, o nosso contato com a vida maior, para que a nossa mediunidade, para que as nossas forças não se viciem no mal, no desregramento, na irresponsabilidade, mas possamos canalizar nossas forças no propósito da caridade, do auxílio, no propósito da melhora de nós e daqueles que convivem conosco. Que a tua luz nos envolva, nos proteja e abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho. Amanhã a gente está junto aqui com o livro Os Mensageiros, né, de André Luiz, às 20 horas. Então a gente conta com a presença de todos, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.